noite, irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, igreja, pela oportunidade. Para nós é um privilégio sempre estar aqui e servir, irmãos. Obrigado pela esta bênção que nós temos de servir a nosso Senhor. Até que Ele volte, e gostaria de pedir se podemos orar juntos e começamos com o estudo. Oramos? Sim. Pai, nosso obrigado por estes dias, pela salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela vida eterna, Pai, que temos somente por mérito do Senhor. Obrigado, Pai. E obrigado por habernos dado também o privilégio de servir ao Senhor. Ajuda-nos a nunca perder esse privilégio, Pai, e lutar, Pai, por essa bênção que é tão grande poder ser chamados servos do Senhor. Abençoa esta noite, Pai, se Sua palavra, a exposição, Seu Espírito trabalhem cada coração, cada mente, Pai, e nos ajude, nos aproxime a conhecer um pouco mais a Seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e entender quem é Ele e quem somos nós, a partir dele, para poder servir melhor. Peço todo isto no Senhor Jesus. Amém. Se lembra, irmãos, o último estudo foi sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, mas especificamente o Senhor Jesus como substituto, sim? E Ele como substituto, irmãos, então tinha que voluntariamente, diz a Bíblia, pegou o lugar do pecador, sim, na cruz. E, bom, vimos uns detalhes quando ele foi preso, traído por Judas. Então agora vamos ver alguns detalhes mais dentro do contexto judaico, também dentro do contexto bíblico, e aprender um pouco mais do Senhor. Agora começamos então com este versículo, se o irmão Gustavo ajuda, Lucas 22, 47 e 48 diz: E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão. Aqui está no jardim de Getsemane, e dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, da multidão, e chegou-se a Jesus para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com beijo, esta palavra original em grego, traz o Filho do Homem. Então falamos que o Senhor, em outra passagem, fala a Judas amigo, e ele não acusa Judas, não reage, sim? Não é surpreendido tampouco, mas também como um amigo faz uma pergunta talvez autorreflexiva a Judas, sim? Dando aqui uma oportunidade mais a seu discípulo, a seu amigo que ele amava. Então, a tradição, irmãos, aqui, enquanto a este cumprimento do beijo, aqui os homens não se beijam, sim? Eu estou falando... os irmãos entendem, né? No Oriente Médio, irmãos, entre os homens, quando há muita confiança, inclusive árabes, tinha amigos árabes que davam 2 beijos, até 4 davam, quando eram muito amigos, os judeus dão 2. Mas eu lembro lá no Peru, e minha família, meu pai costumava, nós, com meus irmãos, fazemos isso. Então. E aqui na cultura judaica, bom, isto era algo normal entre homens, sim? Não homem e mulher, isso não. Mas entre homens. Então, este contexto cultural, irmãos, de alguma maneira nos revela algo importante aqui, porque quando Judas faz isso com o Senhor, ele faz isso para garantir a identidade do Senhor diante da multidão que ia a pegar ao Senhor na escuridão. Era noite. E o jardim de Getsemane, irmão, é como um buraco entre... É um vale, claro, é um vale aí, é um jardim em Jerusalém, é como entre a cidade e o Monte das Oliveiras. Então na noite é muito escuro lá, inclusive até agora. Então muitos dos soldados da milícia do templo, como diz acá, e o coorte romano. Por favor, lembre isto, sim? Fala do coorte romano, e haviam encontrado pessoalmente ao Senhor, mas eles não conheciam o Senhor, ok? A guarda romana e os guardas do templo, os judeus. Então tinha gentios, que são romanos, e judeus indo a pegar ao Senhor. Então o beijo de Judas garantia que eles prenderiam a pessoa certa, sim? Então, em segundo lugar, irmãos, era necessário para isto, lembre que o Senhor Jesus estava orando, sim? Em agonia. Agora, na tradição judaica, orar na noite, o judeu tinha que cobrir a cabeça com o talit. Alguma vez mostramos aqui esse lenço que cubre como reverência a Deus. Então o Senhor Jesus, como um judeu, tinha que estar com seu talit orando. Algumas imagens fazem certo
mas no todos. Entonces, él tenía que estar como judeo entonces, para cubrir a su cabeza y orar segundo la tradición. Y si Judas daba un beso al Señor o mestre en la face, una expresión de respeto, a veces también a mão, lo acostuman cuando alguien reverente lá, inclusive agora, o pai, o avô, o mestre, o rabino, besan a mão. Então, mas para beijarlo, Judas precisava, o Señor precisaba remover seu talit, seu manto, ¿sí? Y eso también disiparía cualquier duda sobre su identidad perante los guardas no medio de la noche. Entonces, este detalle está en los evangelios, hermano. Vamos a ver por qué. Porque aquí en la palabra original dice, esa palabra es catafilein, ¿sí? En lo griego, y este texto original, esta palabra en original, este termo implica un beso fervoroso o repetido. Entonces no fue un beso simple o casual de cumprimento, mas una demostración tal vez exagerada de afecto para otra persona. Y esto era para dar tiempo a los soldados de reagirem y cercarem al Señor Jesús. Por eso se menciona aquí esta palabra, ¿sí? Ahora, ese beso también sirvió para evitar, hermanos, si pensamos, Judas conocía a Pedro, convivieron años, y a los otros discípulos, y lembra que tenía un celote era como un hombre que rebelóse contra el imperio, y ellos usaban una faca, a sica, que era para matar a los romanos. Ahí hay un termo llamado, no sé si usan aquí, sicario, mas sicario viene da faca sica, que es la persona que paga para matar a alguien. Entonces, esa era la persona del Señor. Esos eran sus discípulos. Entonces, al se aproximar de él, sentado Judas de forma pacífica o con beso, de una manera afectuosa, como amigo íntimo, Judas evitó causar alarma inmediato entre los otros 11 discípulos, ¿sí? Como ya vimos, Pedro reagió para matar a Malco, mas aquí, ¿sí? Y es que unos que estaban con Jesús, extendiendo a mano, puxó a espada. Este que estaba con Jesús es Pedro, ¿sí? Feriendo, dice aquí al servo del sumo sacerdote, cortóle la oreja. A Pedro no quería cortar la oreja, ¿no? ¿Sí? Entendemos que él quería cortar la cabeza y tal vez Malco esquivó, movióse. Entonces, hermanos, ahora, ¿por qué Malco? ¿Por qué a Malco? ¿Por qué Pedro fue a Malco? Aquí está la respuesta. Porque era o servo, ¿sí? Lo sumo sacerdote. Ahora, definir quién era esta persona, hermano Malco, ayuda a explicar la reacción de Pedro. Explicar, mas no justificar, porque la violencia no es justificable, ¿sí? ¿Concordan? Mas explicar por qué reagió así Pedro. Vamos a ver. Principalmente, hermanos, debido a un profundo resentimiento que no solamente él, la historia fala que el pueblo tenía en contra de la lideranza religiosa de la época. El pueblo no gustaba de la lideranza religiosa, no solamente los romanos. Entonces, por tanto, el ataque de Pedro no fue aleatorio. Fue dirigido específicamente al servo pessoal del sumo sacerdote, lembra que fue Caifás, ¿sí? Su genro Anás. Mas Caifás, o sumo sacerdote, dice aquí, o servo do sumo sacerdote Malco, ¿sí? Entonces, sabiendo ahora quién era Caifás y cómo él se opunha al Señor Jesús, vemos los evangelios, probablemente como su portavoz, Malco, tenía tarefa de divulgar declaraciones públicas venenosas, calumnias y críticas contra el Señor Jesús y sus discípulos, hasta ahora tienen historias infames contra el Señor. Ahora, y entendiéndose que Malco era portavoz de Caifás, debido a este contexto que estamos aquí analizando, contexto judaico de este pueblo y de estas personas, Malco era un servo de grande confianza. En el contexto de los oficiales del templo, entonces un servo pessoal do sumo sacerdote, no era un empleado doméstico común, mas un agente oficial, por tanto un portavoz emisores de operación o de trabajo que el sumo sacerdote mandaba a él fuera del templo. Ahora, y aquí vemos la prisión del Señor, en Getsemani. Malco era el líder de la delegación judaica, porque tenía romanos también. Y cuando Caifás envió una patrulla mixta, dice la palabra de Dios, entonces entendemos que no solamente eran judeos,
mas soldados romanos. Fala de um cohorte é a palavra, sim? Então, e oficiais do templo, do jardim, a pegar ao Senhor, e agora ele manda seu porta-voz, Malco, para supervisar a prisão e emitir ordens diretas pelo nome de Caifás. Ele não vai sujar as mãos, sim? Lo mandou a Malco. Agora, Pedro sabia disso, muito mais que nós, ele sabia todo, e ele foi a Malco e o atacou. Agora, parece que algo deu a Pedro essa confiança, irmãos, porque estava diante de soldados romanos. Agora, Pedro sozinho levanta-se e vai e diz, agora é o momento, vamos lutar. Então, mas algo deu confiança a Pedro, a confiança necessária para fazer isto. Visto, irmãos, que segundo a palavra de Deus, agora vamos analisar o número de soldados que vieram a prender ao Senhor Jesus. Como vamos ver daqui a pouquinho, era enorme. Eu sei que nos filmes saem umas pessoas, mas, irmãos, filmes não é palavra de Deus, novela não é palavra de Deus, desculpe. Então, por isso é melhor ler a Bíblia, sim? Vamos ver a maravilha da palavra de Deus, porque pode se perder em isso. Inclusive, há filmes bons, por exemplo, as Crônicas de Nárnia, não é igual que ler o livro, irmãos. Então, vou continuar. Então, Pedro corta a orelha de Malco e o Senhor ordena que ele guarde a espada, lembra? Com toda autoridade, e autoridade baseada em sua humildade e em sua mansidão. E o Senhor agora cura a Malco. ¿Sí? Pedro tirou a orelha, diz que o Senhor pega e coloca e sara. Então, dessa forma, o Senhor protege, irmãos, primeiro a Pedro, porque ele está atacando a um servo do sumo sacerdote, e era como atacar ao sumo sacerdote, e o castigo era a morte, irmãos. Então, de alguma maneira, o Senhor também aqui protege a Pedro e apaga toda evidência deste ataque. E, irmãos, cumprindo-se também a promessa, porque o Senhor falou uns dias antes, que ele não perderia nenhum deles de seus discípulos. Sabemos que já se perdeu Judas, mas segundo a profecia, o Senhor tinha que cumprir sua palavra de que nenhum dos outros se perderia. Agora, e o Senhor também demonstra sua imensa, irmãos, graça, outra vez seu amor. Eu não entendo, irmãos, até agora, mas eu quero aceitar, curando um homem que tentava prendê-lo, irmãos. Curando um homem que tentava levar, e já sabíamos para quê, irmãos, para matá-lo. A esse homem o Senhor cura. E o que é isso, irmãos? Somente isso é amor incondicional. Mesmo o Senhor pelos seus oponentes, antes de morrer por eles. Agora, e para testemunhar que esse milagre era real, irmãos, foi revelado não por todos os discípulos ou os evangelistas, mas um deles. Diz aqui, podemos ver, o médico Lucas. Precisava que um médico dê testemunho disto, sim? Por isso diz acá, respondendo Jesus, estamos em Lucas 22:51, diz, deixai-vos, basta, e tocando-lhe a orelha, curou. Agora, o Senhor, como Messias, realizou diversos milagres. Agora vamos ver, em geral, somente dois. Milagres messiânicos, vamos ver uma descrição, e milagres gerais. Aí, milagres messiânicos, estes eram milagres específicos que, segundo a tradição religiosa do primeiro século, somente o Messias poderia realizar, e estes eram sinais, sim, para demonstrar que ele era um Messias. E esses são os sinais, os milagres messiânicos: curar um leproso judeu, expulsar um demônio mudo, ou curar um cego de nascença. O Senhor cumpriu todos esses sinais e deu estes milagres ao povo, milagres messiânicos, para demonstrar que ele era o Messias. Outros milagres gerais, esses eram demonstrações do poder de Deus que profetas anteriores como Elias ou Eliseu já haviam realizado no Antigo Testamento. Agora, portanto, sobre esta perspectiva, a cura de Malco se classifica como um milagre geral de compaixão e poder do Senhor. Agora, e embora não fizesse parte dos sinais messiânicos específicos, que tinham que ser, irmãos, analisados, investigados pelo Conselho Judeu. Lembra o Sinédrio, que eram 70 anciãos, 71 anciãos? Então, isto demonstrava a soberania absoluta do Senhor no momento da sua prisão.
Agora, e assim o último milagre, olha aqui, irmãos, o último milagre de cura física realizada pelo Senhor antes de ir à cruz foi em alguém que lhe queria fazer mal. O último milagre que o Senhor faz antes de entregar sua vida por nós foi a uma destas pessoas, a Malco. Aquele que representava toda a élite religiosa que queria matar ao Senhor. Agora, durante a prisão em Getsemane, irmãos, quando a multidão armada chegou com Judas, o Senhor Jesus identificou-se de duas maneiras principais. Vamos ver aqui, de acordo com os relatos bíblicos. Primeiro, Jesus de Nazaré, ¿sí? E eu sou. Lembra eu sou de Jonas, de Éxodo capítulo 13, quando pergunta aí Moisés que manda e a revelação da zarza. Diz, João 18:4-7, diz, sabendo pois Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus, sou eu, e Judas, que o traía, estava com eles, quando pois lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Agora, talvez esto, irmãos, falamos de Pedro, talvez esto deu confiança a Pedro para atacar a Malco, porque quando perguntam onde está Jesus de Nazaré, olha a pergunta, por favor, isso é importante, ele responde, não, eu sou Jesus de Nazaré, ele fala, sou eu. E depois diz que eles recuaram e caíram por terra. Já assistiu isso no filmes? Não. Por isso é melhor ler a Bíblia, irmãos. Então, neste ponto faremos perguntas, irmãos, e por meio delas buscaremos discernir, irmãos, com uma crescente precisão e a riqueza, olha a riqueza da profundidade da palavra, para mostrar-nos essa magnífica pessoa do Senhor Jesus Cristo, que não há outra como Ele. Então, por isso estão todos esses detalhes aqui, irmão, para que conheçamos mais a nosso Senhor. Agora, quem caiu por terra? A pergunta aqui, irmãos. Quem caiu por terra? Diz, recuaram e caíram por terra. Aqueles que foram prender ao Senhor. E quem eram eles? O Senhor, irmãos, foi preso por uma multidão composta, já vimos, por soldados romanos, guardas judeus do templo e oficiais enviados pelos principais sacerdotes e os fariseus. Agora, João 18:3, por favor, obrigado, irmão, e 12 diz isto, tendo pois Judas recebido a coorte, olhe, de oficiais dos principais, coorte fala os romanos, e oficiais dos principais sacerdotes judeus e fariseus, veio para ali com lanternas, era noite, e tochas e armas. Estavam preparados, né? Diz 12, e então a coorte, romanos, e estava o tribuno, ok? E os servos, romano, tribuno, e os servos dos judeus prenderam o Senhor, Jesus, e o amarraram. Então eles entenderam, irmãos, quando o Senhor respondeu, eu sou, e ao ouvirem isto, irmãos, caíram. Não somente estavam aí, irmãos, romanos, estavam judeus. Então quando o Senhor Jesus falou em hebraico, eu sou, agora vamos ver, os judeus entenderam. Mas os romanos também, porque diz que recuaram e caíram para trás. O que aconteceu aí? Vamos ver, irmãos. Então, ao ouvirem Deus pronunciar aqui, irmãos, seu nome divino, porque Jesus de Nazaré, Yeshua Nazrit, em hebraico é o nome de Deus homem, o Senhor Jesus, sim? Mas Ele não responde como eles querem. Ele manifesta sua identidade como Deus, eu sou. E esse era um nome específico, irmãos, pelo qual o grupo procurava a homem, mas diz eu sou, no grego, no grego, eu sou ego eimi. Sim? Então, de alguma maneira, o Senhor aqui quer dizer, eu sou Deus. O Evangelho de João registra que Jesus pronunciou este nome divino, e este é o mesmo usado no Antigo Testamento no hebraico, quando vemos esta passagem em Éxodo 3:14, diz, e disse Deus a Moisés, eu sou que sou. Diz mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E agora no hebraico, vamos lembrar isso, falamos em Jonas, se lembra, está no hebraico, se pronuncia assim, Hayeh Asher Hayah.
seré o que seré, o también significa seré quien siempre fui. Eso significa. Agora, e esto responde o Senhor Jesus em Getsemane. Quando o Senhor pronunciou seu nome divino, então esses soldados caíram para trás, recuaram e caíram assim de costas ao chão. Diferentemente deles, irmãos, vamos ver aqui um contraste para analisar isto. Lembra o apóstolo Paulo quando apresenta seu Senhor Jesus depois da ressurreição? Desculpe, o apóstolo João. E na presença do Senhor, irmãos, João diz que cai também. E ele postrou-se não para trás, irmãos, postrou-se para a frente, em adoração a Deus. Uma resposta imediata de louvor, de adoração ao Todo-Poderoso. Apocalipse 1:17. Aqui João diz que quando o vi caí a seus pés, não para trás, mas postrou-se na adoração, diz como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Pode imaginar isto, irmãos? Eu tento, mas eu sei que minha imaginação não consigo. O Todo-Poderoso, o único que podia fazer João era vir aos homens e adorá-lo. Não temos um Deus fraco, irmãos, temos um Deus forte, Todo-Poderoso. Reconhecendo aqui a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, ao tomar o Senhor esse estado glorificado aqui no Apocalipse, João experimentou que os judeus falam da presença de Deus, que também, irmãos, isto implica a glória da divindade. Eles falavam a Shekinah. Escutou esta palavra Shekinah? É a presença do Senhor. Então, e diante disso, os judeus simplesmente, diante da presença do Senhor, tinham que dobrar os joelhos, irmãos. Essa é a resposta imediata, não tem outra, de postrar-se diante do Todo-Poderoso. E sua reação, diz aqui de João, foi cair como morto a seus pés. Agora, irmãos, esta é importante a direção da queda, é muito importante, porque os servos da Bíblia, como já se falou, como João, aqui, Ezequiel, Daniel, e pode ver outros, caem para a frente com o rosto na terra, num alto, irmãos, este imediato de reverência, temor e profunda humildade diante do Todo-Poderoso, a santidade de Deus. Então, existe um termo, irmãos, que significa cair no Espírito. Já vi alguns grupos aqui cair no Espírito. Dão voltas e fazem assim, e a pessoa cai. E diz cair no Espírito, mas cai para trás. Depois assiste em YouTube, né? Mas agora, o contraste, irmãos, é o seguinte: a queda de João, irmãos, foi um ato de adoração. E esse mito chamado a queda do Espírito, segundo a Bíblia, irmãos, é um sinal de julgamento, não de uma ação do Espírito. Então, quem está agindo aí não é o Espírito de Deus. Qual é o alicerce bíblico para isso? Sempre falamos que diz a Bíblia. Então, isso é uma confusão, irmãos. Simplesmente, irmãos, esto é assim de claro. Então, como os soldados, irmãos, que foram a Getsemane para prender o Senhor, já vimos, eles recuaram e caíram para trás. Irmãos, a palavra de Deus nesta passagem, Apocalipse 1:17, refuta essas práticas modernas do chamado cair no Espírito. Isso não é bíblico. Agora, e pode ser que há alguma força aí, algum espírito, mas não é o Espírito de Deus. Okay? Então, o colapso de João não foi, irmãos, um êxtase místico, não foi algo místico, mas uma postração física provocada a um temor reverente, um respeito, irmãos, grandíssimo ao Todo-Poderoso. Havia consolo nesta postração, irmãos, na queda de João, diz para a frente, porque o Senhor diz: vá com sua mão direita e diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, o Senhor tem compaixão. E por isso fala assim a João. E esse último título, irmãos, outra vez confirma poderosamente para aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, que saem de dois em dois, arrianos, são arrianos. Lembra esse? Escutou arrianos? Vou falar, testemunhos de Jeová, eles não creem que Jesus é Deus, mas diz: eu sou o primeiro e o último, eu sou Deus. Jesus é Deus.
Por tanto, o mesmo Deus Santo que inspira esse temor santo aqui, esse respeito reverencial, é o mesmo Deus que por sua graça também consola seu servo. Por outro lado, irmãos, quando Jesus pronunciou seu nome divino lá em Getsemane, eu sou, o mesmo nome que Deus pronunciou, irmãos, quando se revelou a Moisés na sarça ardente, um nome que o povo judeu conhecia, irmãos, e eles tinham medo, temor de pronunciar, inclusive até agora, eles não falam o nome de Deus lá. A maioria não fala. Então, eles que falam em hebraico falam Hashem. Ha-E-O, Shem, nome. O nome, referindo-se a Deus. Porque o nome de Deus é tão santo que não podem pronunciar e tampouco podem escrever. Não vai encontrar um judeu, ou menos um judeu que tenha um pouquinho de respeito da Bíblia, escreva o nome de Deus, ou fale o nome de Deus, falam Hashem. Então, e por isso que ainda é importante mencionar isto, irmãos, porque pelo poder da palavra que o Senhor dá nesse momento, falando seu nome divino, irmãos, algo aconteceu, algum poder, irmãos, saiu dele, emanou do Senhor, que causou que os soldados recuaram e foram para trás. Somente Deus poderia fazer isso. E isso fez com que esses soldados agora, irmãos, estavam no chão, claro, depois levantaram. E isso demonstra a sua divindade, que ele é Deus, mas também, irmãos, sua onipotência, todo-poderoso. O Senhor falou a Pedro, guarda tua espada, eu posso chamar 72.000 anjos e, irmãos, destruem o universo, 72.000 anjos. Mas não vou fazer isso, disse o Senhor, porque tinha que se cumprir a Escritura. E, irmãos, esse sinal não foi um sinal de bênção, é julgamento. E foi uma sinal também da cegueira espiritual, diante, irmãos, sendo confrontado a santidade de Deus. ¿Sí? Não é um dom espiritual essa caída atrás. Então, este evento altera completamente, então, irmãos, esta narrativa desse tempo no contexto histórico, inclusive agora, se encontramos um dia essas pessoas, podemos ajudar falando isto. Agora, e podemos também agora entender e lembrar, irmãos, portanto, que o Senhor Jesus ninguém tirou a vida, Ele voluntariamente deu. Tinha todo o poder, irmãos, para acabar com todos eles, mas não foi assim. Então, irmãos, e olha, o Senhor derrubou um batalhão inteiro com uma frase: eu sou. Jesus demonstrou, irmãos, que o exército romano e os líderes dos sineros judeus não tinham poder real para subjugá-lo na força. Não tinham. Então, aqui ocorreu o cumprimento de uma profecia, e isso demonstra que o Senhor Jesus não era uma vítima indefensa, irmãos. Como pinta a Igreja Católica e faz sua arte, não era assim o Senhor Jesus. Ele era todo-poderoso, mas o Rei soberano, irmão, renunciou a seus direitos para morir pelos nossos pecados voluntariamente. E Ele permitiu que se levantasse sua criação contra Ele para cumprir sua missão, um sacrifício. Agora, infelizmente, irmão, nenhum homem, por meio, outra vez, de filmes, histórias, ilustrações, consigue descrever com tanta precisão o que aconteceu como a Bíblia descreve. Eu já assisti muito filme, irmão. Sou cinéfilo e não encontrei. Não encontrei, irmãos. E desculpe que mencione, nem Mel Gibson fez tão certo, que fala muito dele. Agora, quando os soldados e as pessoas foram prender o Senhor Jesus, irmãos, alguém já perguntou quantos soldados foram? É importante isso? 10, 20? Esqueça agora o filme, irmãos. Então, mas o grupo que foi prender o Senhor Jesus aqui, por isso fala João, diz seguinte, por favor, Gustavo. Tendo Judas recebido a coorte, a palavra em grego é espera, e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus. Que é uma coorte, irmãos? Segundo o contexto do exército romano, era aproximadamente de 300 a 600 soldados. Então não foram um par de pessoas. E além desse, oficiais dos principais, dos sacerdotes e fariseus foram a pegar ao Senhor Jesus e todos eles caíram para trás. Então, irmãos, e essa força
de guerra, porque los romanos eran máquinas de guerra, soldados preparados, hermanos, juntaronse a los principales sacerdotes, los fariseos, y todo el grupo marchó, hermanos, para pegar al Señor Jesús, prender al Señor Jesús. Era un ejército inmenso, era grande para una persona. Y estratégicamente dice posicionado, levaban linterna, levaban armas, por si tenía una agitación civil, probablemente porque estaba acontecendo a festa da Páscoa, o Pesach judeo. E agora, o judeu é muito sensível quando alguém atinge suas festas, irmãos. Eles vão usar de violência, e vimos acá um exemplo, Pedro. Então, quando essa multidão chegou de soldados para prender o Senhor Jesus, irmãos, eles perguntaram, então, era mais de 600 provavelmente, quem era ele, onde está Jesus de Nazaré. E esses homens perguntaram pelo homem, sim? E ele respondeu como Deus. João 18:4-6, por favor. Diz: a quem buscais? Pergunta o Senhor. Responderam a Jesus de Nazaré, disse-lhes: eu sou. Jesus, eu sou. Eu sou Deus. E caíram. Agora, tanto na pessoa do Senhor Jesus estava o homem, irmãos, e o Filho do Homem, falamos disso, a encarnação, mas também Deus. Deus, homem. Eles não conheciam a Deus, só a homem. Mas o Filho do Homem, o Senhor Jesus, respondió-lhes como Deus, por meio de seu nome divino. Sabe, irmãos, Deus se revela a eles e eles não o reconheceram como Deus. E recuaram e caíram para trás. Mas o Senhor aqui, outra vez, em seu imenso amor, Ele quer mostrar-se a eles como Deus para que creiam. E eles não acreditaram. E depois lhes dá outra oportunidade, porque estamos aqui, João 18:4-6, mas olha o versículo 7. João 18:7. Tornou-lhes, outra vez. Tornou-lhes que outra vez diz, pois perguntou: a quem buscais? E eles disseram: a Jesus Nazareno. Estavam tendo uma manifestação de Deus. E em cinismo rejeitam essa revelação. Sabe o que fala esse escritor C.S. Lewis, o escritor da Nárnia? Em um livro deles fala: sempre há esperança para um pecador que quer se arrepender, ainda que o pecado seja muito preto, muito escuro, muito grave, sempre há esperança. Mas para um cínico não tem esperança, irmãos. Para um cínico que olha a verdade diante dos seus olhos, sabe que é a verdade e o certo, mas rejeita. E olha o que fala o Senhor desde Gênesis, já advirtiu o Senhor, irmãos, outra vez, o Todo-Poderoso. Ele roga, mas chega um dia que diz: não mais. Por isso diz: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Não sempre Deus vai rogar ao homem. Chega um dia como Sansão, que ele pensou que podia fazer todas as suas coisas, e um dia de Sansão, diz a palavra de Deus, Sansão não sabia que Deus já não estava com ele. Deus deixou a Sansão. Diz: não contenderá meu espírito para sempre como homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Falando aqui também no contexto do juízo, irmãos, mas aplica-se agora também. Então, voltando a este assunto do nome do Senhor, irmãos, o nome do Senhor tem uma grande relevância para entendermos quem é Ele, para conhecer sua identidade e a partir dele saber quem somos nós. Agora, estamos falando um pouquinho do nome, agora vamos falar especificamente do Senhor Jesus, estamos estudando Ele. Cristo, irmão, não é sobrenome do Senhor Jesus. Cristo, embora nós falamos Jesus Cristo, sim? Muitas vezes, Cristo é um título derivado do grego Christos, que a tradução do hebraico é Mashiach, que é ungido. Sim? Então, embora falemos o Jesus Cristo, a tradução correta seria Jesus ou Cristo, mas entendemos quando falamos Jesus Cristo, porque é Jesus ou Messias. Então, seu nome verdadeiro, irmãos, seu verdadeiro nome no contexto cultural de seu povo de Israel é Yeshua. Já escutou esse nome? Yeshua significa salvação, ou Senhor salva. Sim, e naquela época, naquele contexto cultural, ninguém se identificava por sobrenomes. Agora temos sobrenomes. Mas nesse tempo, vamos ver aqui
características del contexto judaico, inclusive até agora tem judeus, por exemplo, da Península Ibérica, descendentes de Espanha e Portugal, que pegaram nomes das cidades onde moraram, pela perseguição da Igreja Católica, e deixaram os nomes hebraicos, pegaram nomes, às vezes, dos lugares. Por exemplo, primeiro por parentesco, diz aqui uma palavra técnica, patronímico. Nesse caso, o Senhor era identificado, no hebraico, Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Por local, o que falamos do lugar, toponímico, o lugar identificado em hebraico como Yeshua, Hanasri, que é Jesus de Nazaré. Agora, aqueles que prenderam o Senhor, irmãos, não creram nele, nem em seu poderoso nome, nem em sua manifestação como Deus. Mas Deus que, irmãos, está dando uma oportunidade novamente. E por isso o apóstolo Paulo, irmãos, o Senhor diz que Ele quer que todo mundo seja salvo. Essa é a vontade de Deus. Não quer que ninguém pereça. Hoje tivemos o privilégio de compartilhar o Evangelho, comprovamos isso novamente, irmãos. Sempre há alguém que precisa do Evangelho, sempre, irmãos. E em Romanos 10, 9 ao 13 diz, por favor, irmão, obrigado. A saber se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, diz, com tua boca. Hoje explicamos uma senhora, ela era católica e explicamos, não precisa ir a um homem para que interceda pela senhora, porque diz que a Bíblia todos somos pecadores. Então Deus diz, fala-me você diretamente, diz, e em teu coração diz, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, será salvo. E irmãos, eu já sei que muitos de nós já temos acreditado, temos invocado o nome do Senhor Jesus, mas aqueles que ainda não, irmãos, têm esperança de invocar o poderoso nome do Senhor Jesus. Agora, lembre, o Senhor não vai contender para sempre, diz com o homem. Não sei até quando, eu não sei, irmãos. Mas agora, para nós que já invocamos, que já acreditamos no Senhor, irmãos, precisamos seguir invocando o seu nome. Precisamos sua ajuda, seu auxílio. Por isso fala aqui em Crônicas, hermosa palavra, e se meu povo diz que se chama pelo meu nome. Que chamam a nós, irmãos? Cristãos? Seguidores de Cristo. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se convertir de seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua. Llevamos, irmãos, um nome grande, o nome do Todo-Poderoso, irmãos. Então, que podamos viver conforme esse nome e clamando, invocando o nome do Senhor em cada área de nossas vidas. Já não para a salvação, já somos salvos, irmãos. A salvação não se perde. Nós precisamos de nos humilhar. E há áreas em nossas vidas que precisam ser saradas, pecados perdoados. E o Senhor vai ouvir-nos. Então, que nos arrependamos e nos converter desses maus caminhos. E, irmãos, muito obrigado, irmãos. Deus os abençoe.